Vamos abrir a primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. O versículo 3 e o 4. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nós podemos ler juntos. Leamos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos orar. Nosso Pai, rogamos a iluminação do Espírito Santo, o único que pode nos guiar toda a verdade. Rogamos não só por nós, mas por todo o ajuntamento dos santos, que haja essa operação do Espírito Santo nos que falam, nos que ouvem, ó Deus, a Tua palavra, para o louvor da Sua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já nascemos sem comunhão com Deus. Já nascemos inimigos de Deus. Já nascemos distanciados de Deus por causa do pecado original. O pecado original condenou toda a raça humana, afastou toda a raça humana da comunhão com Deus. Para agravar nossa situação, os nossos pecados nos afastam mais ainda de Deus. Então, ao pecado original, ao pecado pessoal, isso tudo faz com que nós estejamos bastante distantes de Deus. Quando nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e isto é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós cremos neste Evangelho por obra do Espírito Santo, passamos a ter comunhão com Deus, por causa de Cristo. Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, diz que ele nos reconciliou através da sua morte de cruz. Então agora não há mais inimizade entre nós e o nosso Deus, porque nós cremos em Cristo e nós temos essa amizade, esse relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, né? Mas como podemos provar que nossa união com Deus em Cristo é verdadeira? Essa agora é uma outra questão. Somente através de Cristo nós podemos ter comunhão com Deus. Mas o texto bíblico que nós lemos vai mostrar a prova, a evidência de que de fato nós estamos unidos a Cristo. Se os irmãos se lembrarem, no Sermão da Montanha, está escrito o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Eles vão chamar pelo nome de Jesus. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Então, eles estavam na igreja, mas não tinham comunhão com Deus através de Jesus, porque lhe faltava a prova dessa comunhão. Eles nunca tentaram para a prova. O teste da comunhão com Deus não pode ser averiguado pelas opiniões humanas, como nós vamos ver na mensagem. Algumas pessoas colocam coisas que Deus não ordenou para avaliar a fé, para avaliar a comunhão com Deus. Nós devemos sempre usar a palavra de Deus como baliza, como um check-up da nossa fé em Deus. Então o texto bíblico esclarece isso. A evidência de autêntica comunhão com Deus através de Cristo. Nesses 2 versículos, nós vamos perceber
essa evidência de autêntica comunhão com Deus através de Cristo. Em primeiro lugar, a condição material não comprova nossa união com Deus através de Cristo. É interessante isso. Algumas pessoas entendem que a conta bancária vai determinar que ela tem comunhão com Deus. Se ela tem dinheiro, então ela tem comunhão com Deus. É interessante que até os pobres também, alguns pensam que têm comunhão com Deus por ser pobre. Diz a palavra de Deus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino de Deus. Lembra de Francisco de Assis, que ele dá toda a sua riqueza, no período dele havia esses votos de pobreza, né? Então, sejam ricos, sejam pobres, a nossa condição econômica não determina a nossa comunhão com Deus, não prova a nossa comunhão com Deus, mas guardar os seus mandamentos, observar os mandamentos. Leamos então com atenção os versículos 3 e 4. Preste atenção no que ele está dizendo. Ora, sabemos que o temos conhecido. É interessante essa palavra conhecido aqui. Se você já leu a Bíblia, quando o marido conhece a esposa, está lembrando que eles tiveram um relacionamento sexual. Então a palavra conhecido fala de intimidade, fala de comunhão, de amizade. Sabemos que o temos conhecido, no caso Deus, por isto. Aí o sinal, qual é o sinal que comprova a minha comunhão com Deus? Se guardamos os seus mandamentos. Não é a condição econômica, pobreza ou riqueza, que evidencia minha comunhão com Deus através de Cristo, e sim se eu guardo ou não os mandamentos. Leamos o 4 também. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que coisa clara, né? Então diz, olha, se você não guarda os mandamentos, você ainda não tem comunhão com Deus através de Cristo. Você está mentindo. A sua profissão de fé não condiz com a verdade de Deus. O estado de pobreza e de riqueza não atestam comunhão com Deus, mas comprovam o volume da graça comum recebida da parte do Senhor. Ora, se a sua carteira está cheia, diz que Deus encheu a sua carteira, louvado seja o nome do Senhor. Só está dizendo isso, que Deus lhe deu 5 talentos, que Deus lhe deu 3 talentos, que Deus lhe deu então o mais pobre, né? Então, a riqueza ou a pobreza só indicam a quantidade de bênçãos materiais que Deus despejou sobre nós, se muito ou pouco. A crença que sustenta que a riqueza, como sinal de graça especial de Deus, e a pobreza, como marca da maldição, não condiz com o ensinamento bíblico. No geral é assim. Todas as pessoas entendem assim, que riqueza é graça especial de Deus, pobreza é maldição de Deus. Os discípulos até, quando viram um homem cego, perguntou a Jesus: ele é cego por causa do pecado dos seus pais ou do pecado dele, né? Atribuindo então o mal sempre ao pecado. No Antigo Testamento havia uma promessa de prosperidade à nação de Israel, condicionada à obediência aos mandamentos do Senhor. De fato, no Velho Testamento tem uma promessa, não uma promessa individual ao indivíduo, mas uma promessa à nação, que se ela se submetesse ao Senhor, o Senhor iria abençoar materialmente. Vou ler aqui Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, falando para Israel, todo Israel,
teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quer dizer, então, nós vemos ali parte desse versículo, né, da passagem, que de fato Deus vai abençoar materialmente, mas não individualmente, coletivamente. Muitas pessoas incrédulas, irmãos, são ricas da graça comum de Deus. Tem muita gente que não tem nada a ver com Deus e é riquíssima. Lembrando até o Nabucodonosor. Deus disse que foi ele que deu a ele todos os reinos, todos os homens, todo o domínio foi dado a ele. Em princípio, ele não era um homem que cria em Deus. Talvez ele tenha até se convertido pelas experiências que são narradas ali. A gente pode ser até levado a pensar assim, mas no geral, ele não tinha nenhum relacionamento com Deus, porém era cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de graça, imperador do mundo, né? Então, se a gente for considerar que riqueza é sinal de comunhão, então a maioria dos crentes estão fora dessa graça, porque os crentes, em sua maioria, são pobres e não são ricos. Graças a Deus que Deus não estabeleceu nem a riqueza nem a pobreza como evidência de comunhão. Apesar da maioria dos crentes no Novo Testamento serem de condição humilde, quando você lê, você percebe que os crentes faziam parte da classe inferior, né, mais baixa. Sua comunhão com Deus não provém do estado econômico, mas da fé em Cristo Jesus. Não é a condição econômica que determina a minha comunhão com Deus, mas sim se eu tenho fé em Jesus, sendo rico ou sendo pobre. Paulo, falando da condição dos crentes, diz assim, em 1 Coríntios: irmãos, reparai, pois, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, a pessoa que tem diploma, nem muitos poderosos, alguém de autoridade, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, a riqueza, por exemplo, de origem lícita, não estou falando dos trambiqueiros, né? A riqueza de origem lícita indica sinal da graça comum. Lembre disso, existe graça especial, que é a salvação, existe graça comum, que é a água, vida, carro, casa, bens, dinheiro. São dois tipos de bênçãos que Deus concede. Graça significa favor não merecido, seja do campo material, seja do campo espiritual. Então a riqueza de origem lícita indica sinal da graça comum, mas não indica sinal da graça especial. É muito importante isso. Existem muitas advertências quanto ao perigo das riquezas na Escritura. Eu estou dando mais essa ênfase da riqueza porque essa teologia que diz que todo crente prospera é um equívoco, né? Pelo contrário, a Bíblia proíbe do crente ser ambicioso. Pastor Cândido fez referência na liturgia, Paulo escrevendo a Timóteo: porém os que querem ficar ricos, desejo, caem em pecado. O cara nem é rico, ele está desejando ser rico. Diz que ele cai em pecado ao serem tentados, ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na
desgraça e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Então, meus irmãos, não devemos avaliar nossa vida de comunhão com Deus através da quantidade de dinheiro que possuímos. Podemos ter, podemos não ter, isso não indica comunhão com Deus. O que indica comunhão com Deus é andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Viver de acordo com os mandamentos de Deus demonstra que o rico e o pobre são amigos do Senhor. É o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Mas quem anda na contramão da lei moral, preste atenção, lei moral são os 10 mandamentos, porque existe lei cerimonial dos sacrifícios, de não comer determinados animais. Não, essa lei cerimonial Cristo cumpriu, dos sacrifícios, mas a lei moral é uma regra de comportamento. Os 10 mandamentos devem ser observados. Então quem anda na contramão da lei moral é inimigo de Deus, não importando sua condição econômica, se rico, se pobre. Então, um exemplo: viver trapaceando o próximo testifica nossa inimizade contra Deus e que necessitamos de um novo nascimento. Então, uma pessoa da igreja que confessa o nome de Jesus, mas é trapaceiro, não conhece, porque diz: não furtarás. É o mandamento de Deus. Então, meus irmãos, não fiquem avaliando a sua fé pelo que está acontecendo com você, seja tendo muito ou tendo nada, porque isso não indica absolutamente nada no sentido de comunhão com Deus. Apenas que a graça comum está muito ou pouco na sua vida. Em segundo lugar, segunda evidência de comunhão com Deus através de Cristo: ser membro de uma igreja evangélica. Quantas pessoas estão equivocadas. Eu já pertenço a uma igreja evangélica. Mas onde que está escrito na Bíblia que a pessoa que pertence à igreja evangélica tem comunhão com Deus? Vamos ler 3 de novo. Só o 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Está vendo? Não tem nada de igreja aqui evangélica. Está falando dos mandamentos. Então, igreja evangélica tem o seu valor, mas não indica que a pessoa tem comunhão com Deus. Podemos fazer parte do ajuntamento dos santos e não termos passado por uma conversão verdadeira, conforme a parábola do joio e do trigo. Lembra que Jesus diz que um cidadão colocou no seu campo trigo e à noite alguém botou o joio. Aí alguém perguntou ao dono: o senhor não plantou trigo? E por que tem o joio? À noite veio o inimigo e colocou joio. Então preste atenção: dentro da igreja evangélica tem o trigo e tem o joio, porque o diabo planta dentro da igreja. Misericórdia, que jamais sejamos assim, que sejamos trigo plantados pelo Senhor para a sua glória e seu louvor. Por exemplo, Judas, o traidor, fazia parte do corpo apostólico. Ele fazia parte da melhor igreja do Novo Testamento, tinha o melhor pastor, Jesus Cristo, e ele fazia parte da igreja, mas ele era do maligno. Jesus disse: olha, um de vós é diabo. Estava ali com ele, 3 anos andando com Jesus, e Jesus disse: olha, um de vós é diabo. Nós também não estamos livres
de ocupar cargos na igreja, mas não sermos de Jesus. Aí estamos na igreja, aí as pessoas nos elegem, presbítero, diácono, pastor, sociedades internas, enfim, ocupamos cargos. Não quer dizer que nós temos comunhão com Deus, não. Só temos comunhão com Deus em Cristo se guardamos os seus mandamentos. É interessante que Judas até expeliu demônios, ressuscitou mortos, pregou o evangelho e no fim de tudo foi para o inferno. Que coisa terrível, né? Temos, irmãos, capacidade intelectual de aprender e confessar a doutrina cristã e sermos batizados, mas não nascemos de novo como Simão mágico. É interessante que, sabe, nós não somos ignorantes. Então, frequentando uma igreja, a gente acaba aprendendo a liturgia, as crenças, a gente pega o livro da escola dominical, pode decorar, e quando um conselho chama para perguntar, a pessoa consegue responder. Quantas pessoas passam em determinado concurso para determinada profissão, mas passou no concurso, mas não tem nenhuma habilidade para exercer a profissão? Assim, alguns na igreja conseguem responder tudo direitinho, mas faltou uma coisa: não nasceu de novo. Simão, o mago, lá em Samaria, vendo Filipe operar e pregar, ficou encantado com aquilo e ele foi batizado. E ele se tornou assim um auxiliar de Filipe, andando com Filipe para cima e para baixo, até que os apóstolos chegaram, impuseram as mãos sobre os samaritanos receberam o Espírito Santo. Aí ele puxou um dinheiro e me dê esse poder para eu também impor as mãos e a pessoa receber. E Pedro disse: você não tem parte nem sorte neste ministério, você não faz parte da igreja, mesmo batizado. Então, meus irmãos, Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Talvez estejamos filiados a uma comunidade evangélica que abandonou a verdade. Igrejas presbiterianas se dividiram há tempos antigos, elas formaram a igreja presbiteriana ecumênica, que agora aceita candomblé, aceita tudo. É uma coisa terrível. Podemos estar afiliados a uma comunidade evangélica que abandonou a verdade e adota ensino de demônios, demonstrando claramente que não tem comunhão com Deus. E tem de tomar cuidado, não é qualquer igreja evangélica que serve, não. Ela não vai indicar comunhão, mas até algumas igrejas evangélicas são sinagogas de Satanás. Então tomemos cuidado, né? Devemos fazer parte de uma comunidade que pregue fielmente a palavra de Deus. Não podemos ser como esses chamados desigrejados. O crente tem de participar da igreja. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Nós devemos fazer parte de uma comunidade que pregue fielmente a palavra de Deus. E sejamos praticantes para, de fato, termos comunhão autêntica com o Senhor. Então não basta ouvir a palavra, devemos ser praticantes da palavra de Deus. Não usemos a verdade da ineficiência de ser membro da igreja para comprovar nossa união com Deus e abandonar o ajuntamento, pois Deus não nos autoriza a desprezar a reunião pública da igreja. Então, o pastor está dizendo que não adianta ser membro da igreja, porque isso não comprova comunhão com Deus. Já que é assim, eu não venho mais para a igreja. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou ensinando isso. A palavra disse, e já vou repetir: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Eu preciso continuar na igreja para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não indica que eu tenho comunhão com Deus.
Eu tenho comunhão com Deus através de Jesus e é manifesta através da minha obediência aos mandamentos do Senhor. Por exemplo, a pureza sexual interna, mente, vontade, sentimento, externa, testificam que somos amigos de Deus, mas andar em impureza sexual testemunha que não temos um relacionamento com o Senhor. Então eu estou na igreja, tenho até cargos, mas se eu sou impuro sexualmente, internamente, externamente, continuamente, eu não tenho comunhão com Deus, porque o mandamento diz: não adulterarás, que é pureza sexual que Deus exige de nós. O terceira evidência da autêntica comunhão com Deus em Cristo. Terceiro, obter bênçãos da parte do Senhor não atesta a nossa amizade com Deus. É uma coisa importante. Deus tem me abençoado. Meus irmãos, Deus abençoa todas as pessoas. Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos. Todos que têm vida, todos que estão andando por aí, presente de Deus. Todos que estão respirando, presente de Deus. Todos que estão em um trabalho, presente de Deus. Todos que têm uma casa, que têm uma família, presente de Deus. É o Deus da bênção. Mas o texto 3, vamos ler. O que é que indica? Se não é as bênçãos que Deus me dá, o que é que me indica que eu tenho comunhão com Deus? 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Deus, sendo misericordioso e amoroso, nos abençoa independente do nosso estado espiritual, nacionalidade, raça e sexo. Deus é muito bom, sempre abençoador. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma coisa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que amam, porque Ele, Deus, faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto os que fazem o bem como os que fazem o mal. É o Deus abençoador. As bênçãos dessa vida são dadas por Deus sem que nós peçamos. Veja, tanto o ímpio quanto o crente. Quem pediu para levantar? Quem na noite que for dormir, Senhor, deixe-me levantar no outro dia? Ninguém nem se preocupa em pedir isso, mas nós levantamos. E por que levantamos? Porque Deus é bom. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Mesmo que não tenhamos pedido, Ele dá. Ou tenhamos qualquer qualificação, não temos méritos para receber, nem pedimos e Ele dá. Portanto, não podem indicar que desfrutamos da comunhão com Deus, mas que somos agraciados com as bênçãos da graça comum. Ele curou 10 leprosos. Quando um percebeu que estava curado, voltou. Aí Jesus perguntou: não foram 10 que foram curados? Aí o rapaz: só eu voltei para te dar graças. Então ele abençoou 10 homens, mas só um reconheceu a graça do Senhor. Os homens não convertidos são enriquecidos por Deus com dádivas dessa vida, mas isso não indica comunhão com o Senhor, e sim que Deus é generoso para com todos. Não se enganem, diz Tiago. Meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos não indicam comunhão com Deus, mas respeitar as autoridades do Estado, da igreja, do trabalho, da família,
comprovam sim nossa amizade com o Senhor. Receber o que Deus nos dá do céu de graça não comprova, mas o que comprova a minha comunhão é se eu respeito as autoridades do Estado, se eu respeito a autoridade da igreja, se eu respeito a autoridade da família, porque está escrito, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em quarto lugar, outra evidência de autêntica comunhão com Deus através de Jesus, ou melhor, que nega, que não pode provar, né? Ter experiências sobrenaturais não demonstram nossa união com Deus. Alguém poderia dizer: olha, eu vi um anjo, eu fui até o sétimo céu, eu fui ao inferno, eu recebi uma revelação, eu falei em outras línguas. Tudo experiências o quê? Sobrenaturais. Isso indica que a pessoa tem comunhão com Deus? Não. O texto diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, não pelas experiências extraordinárias, se guardamos os seus mandamentos. As experiências sobrenaturais, por exemplo, de Israel no Egito e também no deserto, revelaram que a maioria não era amigo de Deus. Aqueles homens viram os 10 sinais de Deus no Egito. Aqueles homens passaram a pés enxutos, com o mar aberto. Aqueles homens receberam o maná do céu. Aqueles homens viram uma nuvem e também uma bola de fogo à noite e a nuvem de dia, sinais espetaculares, ouviram a voz do próprio Deus. Mas diz que Deus não se agradou deles. 600 mil homens de 20 anos para cima, todos eles pereceram no deserto por causa da incredulidade. Eles poderiam chegar aqui na igreja: olha, eu tive uma experiência espetacular com o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor, eu vi o monte tremendo, eu vi a nuvem escura, eu vi o rosto de Moisés resplandecendo. Mas eles não entraram, porque não eram amigos de Deus por causa da experiência, não guardaram os mandamentos do Senhor. As experiências espetaculares podem nos aproximar de Deus, é verdade, ou pode endurecer o nosso coração. Então elas não comprovam a nossa adoção na família de Deus. Quantos viram Lázaro ressurreto? Jesus ordenou e ele ressuscitou. Muitos viram, e diz a palavra de Deus, muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Meu Deus, fofoqueiro, em vez de crer, eles foram fuxicar. E diz o texto: então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Não creram. Viram, ouviram e não creram. Não adiantou nada dessas experiências. Jesus falou assim de 2 cidades, 3 cidades na verdade: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida. Tem mais outra aí, Corazim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida. Porque eles viram os milagres do Senhor e não se converteram. Ele chega a dizer assim: olha, se em Sodoma eu tivesse operado esses sinais, eles teriam sobrevivido até hoje. Rapaz,
Que coração duro, quanta experiência fabulosa, extraordinária, e não creram. E Faraó, irmãos, Faraó viu as 10 pragas. Ele, interessante que ele deu o sinal, aí Moisés dava o sinal, aí ele chamava Moisés perguntava: que dia você quer que a praga se afaste? Aí ele dizia: daqui a 3 dias. Aí Moisés: daqui a 3 dias a praga vai se afastar. Ele viu tudo isso. Ele viu o poder de Deus, a mão de Deus, mas ele continuou na impiedade e morreu sem conhecimento do Salvador, mostrando que isso não indica que uma pessoa conhece a Deus. Aliás, essas seitas todas, como a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, falam do cidadão que teve um anjo que falou com ele e que revelou a ele coisas. Imagine, um absurdo, né? Acabe foi um homem que o profeta veio e disse: olha, enquanto eu não falar, não haverá chuva nessa terra. Ele ouviu Elias falar isso. 3 anos e meio sem chuva. Aí Elias apareceu e disse a ele: agora chama todo o povo de Israel aqui, vocês vão saber quem é o Deus verdadeiro. Manda os seus profetas clamarem a Baal. Eles não clamaram e não teve resposta. Aí Elias endireitou o altar do Senhor, colocou água, clamou e fogo desceu do céu e consumiu as pedras, os animais, a própria água que estava ali. Acabe viu aquilo, não se converteu. Depois Elias disse: vá depressa, porque vem grande chuva. E caiu uma grande chuva. Esse homem teve todas essas experiências e outras mais registradas. Esse Acabe foi um rei ímpio que teve muitas experiências extraordinárias com Deus, e nenhuma delas afetou o coração dele. Se nosso coração está livre da maldade e da impureza, e cheio de amor por Deus e pelo próximo, temos comunhão com o Senhor, mesmo não tendo nenhuma experiência extraordinária. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em quinto lugar, evidência, de autêntica comunhão com Deus. O ativismo religioso não evidencia nossa união com Deus. É a pessoa que trabalha muito. O texto diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Nossa dedicação à atividade religiosa e social pode ser louvável e digna de imitação, porém não evidencia comunhão com Deus. Não desanimo ninguém a trabalhar para o Senhor. Trabalhe, ajude. Mas isso não quer dizer que nós andamos assim com o chefão. Nós podemos até que estar trabalhando para o chefão, mas não temos intimidade com o chefão. Precisamos ter intimidade com o chefão, além de trabalhar, Infelizmente, alguns pensam que trabalhando intensamente na igreja vai lhes dar acesso à comunhão com Deus, mas é puro engano. Só através de Cristo se pode chegar ao Criador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é através do que eu faço na igreja, é através de Cristo Jesus. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Não é pelo que eu faço que eu sou amigo de Deus, é pelo que eu creio em Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus, eu sou amigo. E se eu sou amigo, eu vou ter fruto. Pelo fruto se conhece uma árvore. Se a comunhão com Deus dependesse de ativismo religioso, muitos de nós estaríamos reprovados
porque nosso envolvimento na causa do mestre é insignificante. Aí, falando em especial para a nossa comunidade, são poucos que estão envolvidos. A SAF sabe, todo mundo sabe que a gente chama para um trabalho, é sufoco conseguir alguém. Então, se dependesse de ativismo religioso nessa igreja, a maioria estava fora, não ia entrar em comunhão, não tem prova de comunhão. Mas graças a Deus que não é o ativismo que comprova a nossa comunhão, e sim obedecer aos mandamentos do Senhor. No dia do juízo final, alguns vão argumentar que trabalhou para Deus. Nós profetizamos, nós pregamos, nós ajudamos, nós evangelizamos, e o Senhor não os reconhecerão como discípulos. O Senhor dirá para eles assim: não vos conheço. Meu Deus, o cara vai ficar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, isto é, não guardaram os meus mandamentos, não guardaram os mandamentos do Senhor. Atividade religiosa sem santificação é sinal de condenação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ter Deus como único e verdadeiro Deus atesta relacionamento com Ele. Não terás outros deuses diante de mim, mas trabalhar em seu nome não assegura que pertencemos ao Senhor. Ter Deus no seu coração como único Deus vivo e verdadeiro. Finalizando, evidência de autêntica comunhão com Deus. Algumas pessoas pensam que ter laço parentesco com pessoas que conhecem Jesus garante essa união, comunhão com Deus. Não garante. Não. Se você confia que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu esposo, sua esposa é crente e automaticamente você também é crente, não funciona assim. Aliás, tem um versículo que é muito mal citado nas igrejas, que as pessoas gostam de citar lá do Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas então teve um drama na vida de Isaac. Isaac tinha 2 filhos, um foi para o inferno, outro foi para o céu. Abraão teve filhos, Isaac foi para o céu e Ismael foi para que lugar? E os outros filhos? Meus irmãos, ali não está dizendo que automaticamente, se alguém se converter, todo mundo da casa se converte. Não, cada um precisa ter uma experiência com Deus. Caim e Abel tinham os mesmos pais, viviam na mesma família, mas tiveram fins diferentes, porque Abel cria em Deus, mas Caim não tinha comunhão com Deus. Essa é a diferença, porque os dois ofereceram sacrifício e um foi aprovado, não só ele aprovado como a sua oferta, mas diz que quanto a Caim e a sua oferta, Deus não recebeu. Eles eram irmãos, pai, Adão e Eva. Diz que Caim era do maligno. Os israelitas, apesar de serem descendentes de Abraão, somente os escolhidos por Deus vão ser salvos. Jesus fala, os apóstolos, nem todos de Israel são israelitas. Só o remanescente, um pequeno grupo, vai ser salvo. O parentesco com o crente só é vantajoso se nós crermos com ele, porque isso não vai funcionar. Chega lá no céu, ei, meu pai é crente, minha mãe é crente, minha avó é crente, e tem tanta gente crente, bota a minha. Não vai funcionar, lá no céu não vai funcionar isso. É vantajoso se nós crermos com ele, ter a mesma fé dele, seguir o mesmo caminho que eles. Mas se não seguirmos seus passos, no dia do juízo final, eles vão testemunhar contra nós. Sim, ele não prestava não, ensinei tudo, mostrei a Bíblia, ensinei o caminho, levei para a igreja, mas nunca se consertou. Os próprios parentes vão testemunhar contra nós, caso não tenhamos nos convertidos a Cristo. Não basta, irmãos,
termos o mesmo sangue de parentes crentes. Temos que ser convertidos para gozarmos de comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. No dia do julgamento final, vamos nos apresentar individualmente ao Senhor. Diz assim: os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme está escrito no livro. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A prova infalível de nossa comunhão com Deus é sermos obedientes ao Senhor, conforme é revelado na Bíblia Sagrada. Se continuamos sendo mentirosos em nosso relacionamento, não conhecemos a Deus, mas estamos no caminho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Concluo, meus irmãos. Guardar os mandamentos de Deus é obra de um coração transformado por Deus. Ele tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Viver de acordo com a lei de Deus é obra do Espírito Santo. Ele não só tirou o coração de pedra, mas colocou o Espírito Santo dentro de nós. Para quê? Para que observássemos os seus mandamentos. Andar no caminho do Senhor é fruto de uma alma agradecida por ter sido resgatada por Jesus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O viver santo é resultado de um homem que tem comunhão com Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe.